viu, Dutra? O tempo é eterno, mas o horário é curto, não é? Então, queria agradecer muito a sua exposição, por essa bela experiência. Antes de eu passar aqui a palavra para o nosso Eduardo Carion, acho importante que a experiência apresentada aqui pela companheira Esther, ela mostra a importância que tem uma organização desse nível, no ponto de vista da governabilidade do país, não é? Nesse caso, o Brasil, e também a importância que tem de construir algum consenso no ponto de vista de avanços programáticos, né, dentro da estrutura econômica, no modelo de gestão do Estado brasileiro, né. E a experiência também aqui, ela demonstra que é possível, né, dentro do modelo de gestão no governo, né, tu ter algumas incidências fortes nas relações que se constrói para quebrar alguns paradigmas, inclusive, né. Embora isso não esteja no corpo jurídico do Estado, do Estado brasileiro, né, como aconteceu aqui com o orçamento participativo, que nós criamos aqui no Rio Grande do Sul, que fizemos um projeto de lei, depois fomos questionados, né, embora ele não consta, mas ele faz parte da visão democrática de gestão pública do Estado brasileiro, que nós estamos implementando. E, nesse sentido, eu queria passar aqui a palavra para o nosso companheiro Eduardo Carion, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Constitucional. Bom dia a todos. Eu vou cumprimentar todas as autoridades presentes, na pessoa do Nilmário, que é o nosso contextualizador, mas não poderia deixar de explicitar a homenagem ao governador Olívio Dutra e ao ministro Tarcísio Genro, aqui presentes. Agradeço, antes de tudo, o convite que foi feito pela Fundação Perseu Abramo e pelo próprio PT. Após a generosa exposição da Esther, eu não teria muito mais a acrescentar. Mas eu gostaria de refletir com um grão de sal sobre essa problemática toda de participação política, de conselhos sociais. Mas fazendo uma remissão à experiência clássica da democracia grega ateniense. Os cargos diretivos, as chamadas magistraturas, elas eram colegiadas, por um lado, especializadas, nesse sentido, múltiplas, para exatamente evitar a concentração do poder, além de múltiplas e colegiadas, periódicas, geralmente em torno de um ano. E o método principal de escolha era o sorteio. Porque entendi o pensamento clássico grego, que o processo eleitoral era um processo aristocrático, porque pesava o poder econômico, a capacidade oratória, a origem familiar. É verdade que é um contexto de 2.500 anos atrás. Nós temos que fazer as devidas adaptações, mas resgatarmos a inspiração da democracia ateniense. Alguns objetariam que a democracia ateniense convivia com a escravidão. Bem, mas aqui eu me reporto ao Moses Finley, um dos maiores helenistas, um dos maiores especialistas em democracia grega, um marxista, se não um marxista, claramente influenciado pelo pensamento marxista, em que ele destacava que a passagem da cidade aristocrática de base rural para a sociedade democrática de base urbana, proto-burguesa, teria significado, historicamente, na dimensão histórica, uma transformação análoga às revoluções democráticas do século XVIII e do século XIX. A sociedade dos homens livres era uma sociedade dividida em classes, e a conquista da democracia foi uma revolução análoga às revoluções democráticas do século XVIII e do século XIX. E a voz do Moses Finley, um conhecido helenista em inglês, né, com obras consagradas na matéria. Pois bem, eu vou referir a vocês uma assembleia de racismo, em que pese toda a preocupação com relação ao controle do poder, magistraturas colegiadas, periódicas,
A parte da sociedade grava sobre a peça de cerâmica o nome de Aristides e diz Plutarco que era o próprio Aristides. Isso mostra que não basta as instituições, mas é fundamental espírito republicano e democrático. Eu me reporto aqui uma breve entrevista aqui de um inglês, o Rodney Barker, na Folha de São Paulo, só destacar aqui uma passagem que resgata essa dialética entre espírito republicano e instituições, a institucionalidade democrática. Para que um sistema seja transparente, é fundamental tanto a solidez das instituições como o comportamento do povo. Solidez das instituições, a engenharia, a arquitetura institucional, mas o comportamento do povo, das suas elites políticas, inclusive. Porque, por melhor que seja um sistema, uma instituição, sempre haverá alguém tentando corrompê-los. Mas isso normalmente é uma relação simbiótica. Tudo depende do sistema e das pessoas, porque um sustenta o outro. A razão pelo qual nós não cometemos assassinatos não é porque existem leis contra homicidas, é porque nós não somos assassinos. Mas se não houvesse leis contra assassinos, ou se a pena por homicídio fosse varrer papel nas ruas, certamente nós teríamos um número muito maior de assassinos. Então, há uma relação intrínseca entre o combate moral e as leis. A institucionalidade democrática é fundamental, mas o espírito republicano igualmente. Senão, nós esvaziamos o sentido republicano e democrático da institucionalidade democrática. Ou certos aparelhos estatais se transformam em correias de transmissão de arregimentação política e eleitoral. É a possibilidade. Ou a cooptação por parte do executivo de instituições pretensamente populares e democráticas. Os conselhos são fundamentais. Sejam eles chamados soviets, conselhos populares, conselhos sociais, mas há sempre a possibilidade da sua arregimentação, da sua instrumentalização, e se transformar em instrumento de enquadramento político e eleitoral. Conselhos deliberativos, não simplesmente consultivos. Essa é a perspectiva da democracia. Conselhos que não sejam um retrato do executivo, mas que signifiquem a desconcentração do poder e a participação efetiva dos cidadãos. Limite a ação dos governantes, através de uma maior participação social, podem ensejar tanto a superação da oposição público versus privado, como a despartidarização relativa das funções estatais. Abrandam assim, ou podem abrandar assim, o monolitismo tradicional da administração pública, no sentido de um modelo pluralista ou policêntrico de Estado, em contraponto ao modelo unitário anterior. Organismos estes que se diferenciam dos simples conselhos consultivos, possuindo um verdadeiro poder de decisão. Esse é um texto que eu escrevi em 88, referente aos conselhos. Aí eu procuro fazer um resgate na Constituição Federal dos momentos em que há previsão de conselhos, inúmeros momentos, e da própria Constituição Estadual. Bem, podem romper com um modelo paradigma de um poder político concentrado, no sentido da sua descentralização, desconcentração. Mas não basta a institucionalidade, é fundamental o espírito.